Olá, estava pensando no trem aqui e queria compartilhar. Eu sou Marcela Lessa, esse canal é um canal que eu criei para simplesmente compartilhar coisas que eu estou pensando. E não tem roteiro não, eu estou pensando em alguma coisa, eu simplesmente ligo a câmera e saio falando. E eu estava pensando no quanto que, infelizmente, a gente passa a maior parte da nossa vida sem experimentar quem a gente é. A gente simplesmente compra formas de ser que não necessariamente está alinhado com quem a gente é. E, infelizmente, a sociedade parece que não dá espaço para a gente experimentar todas as possibilidades de quem a gente é, mostrar quem a gente é. E cria um vazio, uma dor dentro da gente, porque a gente quer ser inserido em grupos. O ser humano ele precisa de pessoas, né? Precisa de uma comunidade. E muitas vezes a gente começa a se moldar a lugares que a gente gostaria de estar, mas não necessariamente a gente gostaria de estar por ser quem a gente é, mas gostaria de estar porque a gente acredita que aquele lugar é um lugar de pessoas muito legais e que a gente quer ser inserido naquele lugar ali. E parece que esses lugares, esses grupos, todo mundo está performando alguma coisa para se encaixar naquele lugar e não é quem se é. Eu vejo muitas pessoas que compram coisas ou começam a criar uma personalidade para se encaixar em grupos que muitas vezes nem enxergam ela de fato, sabe? Enxergam aquele personagem, gostam daquele personagem e a pessoa ainda sente aquele vazio. E é ruim isso, né? Porque eu acho que isso traz um vazio, de fato, para cada um vazio e que a gente sempre está buscando se preencher e acaba que a cada tentativa de preenchimento é mais filtro, é mais máscaras e a gente começa a se afastar de quem a gente é. A gente cria várias camadas que, como se fossem concretos, para abafar quem a gente é, por achar que talvez as pessoas não vão aceitar quem de fato a gente é, ou a gente não acha que a gente é legal o suficiente por ser quem a gente é. A gente sempre tem que estar criando esses personagens para se achar legal, mas muitas vezes a gente nem se acha legal, porque na realidade a gente não está feliz, porque não está sendo a gente. E o quanto que a gente não consegue perceber que cada um é essencial, assim. Cada pessoa que existe tem uma forma de ser que é única daquela pessoa. E o quanto que seria bonito a gente ter um espaço no mundo para simplesmente ser quem a gente é. Trazer as nossas visões de mundo, ao invés de simplesmente querer se encaixar em qualquer lugar. Porque eu acredito que quando a gente experimenta de fato quem a gente é mais feliz e de fato começa a se aproximar de pessoas que são elas, que são mais elas. E as pessoas daquele grupo que é formado a partir de cada um ser quem é, sabe? Sem muitas máscaras. É óbvio que a gente vai usar máscaras em vários momentos da vida. Mas tentar diminuir essa questão das máscaras, tentar ser mais real dentro do que é possível, ainda mais hoje em dia, o quanto que eu acho que isso traz um preenchimento muito mais profundo, muito mais real do que a gente ficar criando várias camadas só para aparentar ser alguma coisa que a gente não é e ser amado, entre muitas aspas, esse amor, né, por pessoas que não enxergam quem a gente é de verdade. E o quanto que a gente passar a nossa vida não sendo realmente quem a gente é um desperdício de vida. A gente se buscar, mas não se buscar num autoconhecimento, sabe, meio que superficial, só apenas dos gostos, só apenas de, enfim, um autoconhecimento superficial. Eu estou falando mesmo do autoconhecimento de tentar chegar num lugar em que a gente entende também que está em fases completamente diferentes da nossa vida, porque
existe quem a gente é, existe essa essência que eu talvez não ache que a gente encontre ela nessa vida. Eu acho que, ainda mais pela sociedade que a gente vive, é muita coisa para limpar, muitas camadas para a gente perfurar até chegar a essa essência. E não acho que a gente consiga chegar tão profundamente. Mas só o fato da gente conseguir estar conectado com a gente, entender as fases que a gente está e o nosso comportamento a partir dessas fases e tentar integrar tudo isso, sabe? Tem a fase que a gente está muito feliz, as coisas estão fluindo. Como que a gente se comporta nesse lugar de felicidade? Será que a gente olha para dentro? Porque às vezes eu acho que a gente começa a olhar para dentro em lugares de dificuldade. Porque a dificuldade, a dor, ela traz um negócio tão angustiante dentro do peito que a gente tem que parar e olhar para aquilo dali. Ou não, né? Porque muitas vezes a gente nem olha para aquilo dali. Fica aquela dor e a gente começa a fazer várias besteiras na vida sem entender por que a gente está fazendo aquelas besteiras e não gostando de fazer aquelas besteiras, mas é uma fase também. Acho que a gente também vai passar por várias fases na vida que a gente pode estar sentindo que está fazendo várias besteiras. Mas o quanto que esse observar a gente nessa fluidez da vida, nessas fases da vida, é algo que é importante. E é algo que conecta a gente com esse lugar, essa essência de quem a gente é. E também aceitar, sabe, que a gente vai mudar. A gente não precisa ser tal coisa para sempre. E isso não é criar personagens. Na realidade, é simplesmente viver a fase que a gente está. Sendo quem a gente é. Às vezes a gente vai estar numa fase mais retraída, mais com a gente. Às vezes a gente vai estar numa fase mais sociável. A gente vai estar em diversas fases. Uma fase mais difícil da vida, em que o mundo está desmoronando. Às vezes a gente vai estar numa fase mais alegre, em que as coisas estão dando certo. Independente da fase que a gente está, como que a gente consegue parar e enxergar essa fase como um lugar possível para a gente olhar para dentro da gente e ser quem a gente de fato é, ao invés de simplesmente, por exemplo, estou numa fase ruim, mas eu não quero mostrar que eu estou numa fase ruim, então eu crio um personagem para mostrar que eu estou bem mesmo eu não estando bem. E tipo assim, cara, por que a gente faz isso, sabe? Por que a gente cria esses personagens para o mundo? Eu acho que, obviamente, né, primeiro existe esse lugar do tentar se encaixar em alguma comunidade, em algum grupo, e também existe um lugar de proteção. Ao mesmo tempo, eu penso que esse lugar de proteção, ele existe muito porque a gente vive nessa sociedade em que a gente está sempre criando personagens, que esses personagens afastam a gente das pessoas muito mais do que aproximam. Existe uma falsa sensação de aproximação, porque a gente não está se aproximando de fato por quem a gente está se aproximando por esse personagem. E quanto mais a gente vive um personagem, se distancia de quem a gente é, mais a gente se aproxima de outras pessoas nessa distância de quem a gente é. Não sei se deu para entender o que eu estou falando. E essa proteção, se a gente aceitasse quem a gente é, se a gente buscasse viver um lugar com mais verdade, com mais ser quem a gente é, eu acho que existiria muito mais acolhimento e não existiria a vergonha ou a necessidade de criar personagens para viver situações ou em grupos que não fazem o menor sentido. E é isso, essa é a reflexão de hoje. O que vocês pensam? Deixem aí nos comentários e até a próxima. Beijão!